Olá, queridos acadêmicos do nosso curso de Filologia Românica da Faculdade SMG, do curso de Letras. Estaremos falando sobre o latim bulgário, o latim clássico, a relação, a diferença entre eles, e o uso, tudo isso aí vamos nos falar. Já comentamos já em outras aulas, uma pequena parcela da acadêmica, conversamos sobre isso, na evolução da questão das línguas românicas, da latinização, romanização, tudo isso falamos um pouco sobre essa questão do latim, e sempre tocamos no tema, mas agora vamos tocar diretamente nesse material, e vamos trabalhar justamente sobre isso. Então, todas as línguas vivas apresentam naturalmente uma variação vertical, correspondente à estratificação da sociedade em classes, linha vertical, e horizontal, que corresponde a diferenças geográficas, onde cada uma se localiza. Além disso, os falantes expressam-se de maneiras diferentes conforme o grau de formalidade da situação de fala. Exatamente. Depende do meio social, o meio que a pessoa se encontre, o grau de formalidade. Se é algo, digamos, informal, você está conversando com um amigo, é uma forma. Se você vai se apresentar, falar com o seu professor, se você vai falar com o diretor, se vai falar com o seu chefe de trabalho, tudo isso tem a ver com a maneira de falar, vai se expressar de forma diferente, de acordo com cada grau, E nós justamente vamos falar sobre a questão da sociolinguística no latim. É isso que nós vamos tocar nessa parte aí agora, Que o latim é a língua de uma sociedade que ia evoluindo e se tornando cada vez mais complexa que não poderia escapar a essa regra. Então, algumas regras que temos aqui da língua, E veja bem, seria normal que apresentasse diferentes socioletos, já que a sociedade romana foi por muito tempo estratificada em patrícios, plebeus e escravos. Essa é como a sociedade a Roma antiga era dividida, falando historicamente falando nessa questão, Os patrícios, vão saber quem são os patrícios, vão saber quem são os plebeus, e os escravos todo mundo já sabe quem são, E que apresentasse desde a época em que foi a língua do Látio e da Itália Central diferentes variedades geográficas, já que teve que se impor a outras línguas com estruturas às vezes muito próximas. Então veja só. Então basicamente a língua latim saiu da província do Látio, que ficava no centro da Itália, enquanto que a Itália não havia como países, senão reinos. Cada reino era um reino, vários reinos, que hoje compõem a Itália. A Itália só foi depois no século XX, que se formou a Itália como o país que conhecemos hoje. Mas antes não, eram reinos, diferentes reinos, que apresentavam variedades não só geográficas, como linguísticas, sociais também. Havia muitas línguas ali naquele reino, várias línguas e vários reinos com suas próprias línguas diferentes. E algumas delas inclusive já desapareceram, já não existem mais, E algumas línguas as fronteiras eram próximas, consequentemente, quanto mais próximas as fronteiras, a língua ela é mais próxima, as línguas são mais próximas. Quanto mais os reinos eram próximos, naquela proximidade entre eles, as línguas também eram da mesma forma, porque havia certa mistura entre elas, A proximidade ali, toda cidade fronteiriça, todo país que tem de fronteiras, existe sempre uma mistura de línguas, não só línguas, línguas e também costumes, cultura, se mistura ali, devido às proximidades. Quanto ela é mais longe, ela é melhor preservada. Então, o que é um socioleto? É um conjunto de uso de uma língua distintivos de um determinado grupo social dentro de uma comunidade de falantes. Variedade social, acessão, palavra ou expressão que pertence a essa variante. Então, tudo tem que ver essa questão social. Dialeto tem que haver, que é derivado da palavra dialeto, Dialeto tem a ver com a questão linguística e socioleto com a questão social de um dialeto. Seria a forma mais correta de falar. O que eram os patrícios? O patrício era um indivíduo que em Roma fazia parte da classe privilegiada e que por isso, primitivamente, tinha exclusivos direitos de cidade, isto é, de ser cidadão romano.
Os patrícios eram obrigatoriamente cidadãos romanos. Eram pessoas mais ricas, da aristocracia, da classe alta. Então, isso aí influenciou na questão da próprio uso do latim. Entre os patrícios era um, e no caso dos plebeus eram outros, e dos escravos ficava mais próximo dos plebeus em termos de linguística. Né? O que é um plebeu? É um indivíduo da plebe, membro de classe inferior da antiga Roma, a classe baixa. Abaixo dos plebeus, somente os escravos. Esse como era dividido a sociedade romana, nesse contexto aí. Né? Então não temos muito o que falar nisso, a não ser que formos entrar um pouco na questão histórica, né, em Roma. Então vocês verem isso aí. Vê que toda essa questão aí é um fator social, no caso, entre, vamos dizer, sobre os dois idiomas, os dois latim, o latim vulgar e o latim clássico. E vamos ver realmente a que ponto eles chegam. Se é uma continuação do outro, se os dois conviveram juntos, né? Basicamente, vamos ver essa questão aí para vocês. Por outro lado, torna-se a sociedade romana cada vez mais complexa e articulada. A situação de uso da língua. Veja só. Como a língua era usada. Isso tem a ver com como a língua passou a ser desenvolvida em certos aspectos. Né? Na questão que estávamos comentando sobre a questão dos patrícios, dos plebeus e escravos, né? Isso aí, né? Justamente esses eram sociolitos, porque eram sociedades dentro de uma mesma comunidade, em que havia essa divisão. Não seriam dialetos, mas sociolitos, porque essa sociedade marcava a questão linguística. Uma sociedade mais, digamos assim, dos ricos, do pessoal mais nobre, digamos assim, tinha um linguajar, uma maneira de falar diferente. Além do mais que a maioria sabiam ler e escrever. A dos plebeus era diferente. Os plebeus eram uma sociedade mais pobre. O pessoal não tinha direito de cidadania romana, salvo em alguns casos que adquiria a cidadania romana, poderia adquirir, né? Que eles e boa parte da população não sabia ler e escrever. E os escravos, pior ainda. Né? Então, nesse caso, o latim foi evoluindo, uma sociedade complexa. Nesta época, desde essa época em que foi a língua do Látio e da Itália Central, diferentes variedades geográficas, já que teve que se impor a outras línguas. Então, a língua do Látio teve que se impor às demais línguas, ao dalmático e a outras línguas que estavam por aí, umbro e várias outras línguas que estavam aí, né, na atual Itália, que eram outros reinos. Diferentes variedades geográficas, com estruturas às vezes muito próximas, como comentamos já. Né? Por outro lado, torna-se a sociedade romana cada vez mais complexa e articulada, como já estamos comentando sobre isso, e é fácil imaginar que se diversificariam também as situações de uso da língua. Por exemplo, o homem público do final do período republicano não utilizaria a mesma linguagem para discursar no fórum, para escrever cartas aos amigos familiares e para dirigir-se a seus serviçais. Ele ia usar uma linguagem de forma diferente, de acordo ao público que ele ia, né, a expor. Né? Então, esse aspecto da edificação da cidade romana é o aparecimento da literatura latina. Isso aí é o que, no caso, destaca em relação aos demais. Digamos que podemos dizer que foi até o divisor de águas aí entre as duas formas de latim existentes. Né? O aparecimento da literatura latina ideal da urbanitas, evitando a educação precária das classes subalternas e do campo, rusticitas. Então esse era o ponto. Então, a classe mais privilegiada, a classe mais alta, ela evitava a educação com as classes subalternas e mais inferior à classe de campo. O povo que mais pobre, né, digamos assim,
né? Durante muito tempo, os autores latinos procuraram pautar seus escritos pelo ideal da urbanitas, da urbis, né? Cidade, podemos dizer assim, parte urbana, evitando formas expressões que conotassem arcaísmo ou provincianismo, ou que lembrassem a educação precária das classes subalternas e do campo, a justiça e tais. Esse era o ponto. Dessa variedade de latim, conhecida como latim clássico, e bem representada nas obras de autores como Cícero e Virgílio, né, como nós estamos comentando, né, chegaram até nós em bom número de documentos graças ao trabalho dos copistas da Idade Média. Por elas se interessaram estudiosos de todos os tempos e, em particular, os humanistas da Renascença. Por isto, ela é ainda hoje a variedade do latim a que as pessoas cultas melhor conhecem. Não se deve, porém, esquecer que o latim clássico é apenas uma variedade do latim, é uma das variedades do latim, ligada à criação de uma literatura aristocrática e artificial que teve seu apogeu no final da República e no início do Império. Outra era a língua efetivamente falada do mesmo período. Então vemos aí, né, nessa questão que havia, né, então, na questão da idade, essa variedade do latim, das duas do latins, que nasceram, não um evoluiu do outro, como se fosse o vulgar veio do clássico, o clássico veio do vulgar, nada disso, mas os dois caminhavam juntos, mas devido ao que? Um fator social, neste caso. Fator social, no caso, no que o latim clássico era o latim literário, assim conhecido também como latim literário, e o vulgar era o latim falado pelo povo em geral, principalmente a classe mais baixa, como os plebeus e os escravos, né? Quando Dias ficou claro que as línguas românicas não derivam do latim clássico, mas das variedades do latim, desde Dias, então aquele erudito alemão, que as línguas românticas derivou das línguas populares ou do latim vulgar. O clássico ficou à parte, porque era retido mais a questão mais literária mesmo, o pessoal como a questão, já vamos ver sobre isso um pouco. O interesse pela literatura latina e pelos ideais do humanismo latino leva naturalmente ao estudo do latim clássico. Perfeito. A observação das línguas românicas nos obriga a indagar acerca de outras variedades do latim. Aí quando falamos da literatura latina e os ideais do latim clássico, do humanismo latino, perdão, vai naturalmente aos estudos do latim clássico, que é onde estão as obras grandes de Cícero, de Virgílio e outros eruditos. Então essas obras, um latim clássico, no que mais polido. Mas quando observa essas línguas românicas, daí vamos dizer que não, existe outra variedade de latim, que não é o mesmo. Né? A semelhança entre as línguas românicas deixa entrever que na antiga România, nos primeiros séculos, deve ter sido falada uma língua latina relativamente uniforme, conhecida como proto-romance. Uma língua relativamente uniforme. Então, veja só. Tirando da latim clássico, voltando para o latim vulgar, né? Então, estudando as línguas românicas, da antiga Romania, ver como elas se relacionam, palavras se assemelham de tal forma, parece que havia uma língua uniforme, ou um latim vulgar padrão, digamos assim. Proto-romance, quer dizer, uma língua antes do romance, da formação do romance, das línguas neolatinas. Então havia uma que dessa língua derivaram as demais. Tá? A essa variedade que aparece assim como um proto-romance, ponto de partida da formação das línguas românicas, Dias chamou de latim vulgar, termo que visava ao polo ao latim literário ou latim clássico. Então, o proto-romance Dias chamou de latim vulgar, que era o latim comum, para diferenciar do latim literário ou latim clássico, que era o latim erudito, o latim que foi reservado aos escritores clássicos, escrevendo suas obras, certo? E não era a língua que o povo falava. Mal comparando, podemos comparar o nosso português, língua padrão oculta,
com a língua popular, as variações linguísticas que existem por aí, que é falada pelo povo, né? Enquanto assim, como comparando, como por exemplo, comparando um juiz conversando com juízes e o povo comum conversando com o povo comum, assim, digamos, o povo comum não no sentido pejorativo, mas digamos o povo do dia a dia que não tem tanto acesso assim a um português tão culto, né? E isso aí é a realidade, não tem como esconder isso, né? Então é mais ou menos isso. Então é esse latim em qual comum, em que era falado pelo povo lá, é esse latim, esse proto-romance que Dias chamou de latim vulgar. E justamente é um contraponto do outro latim literário, como para se opor, como se fosse quase como para rivalizar com o latim, esse latim. Bom, o latim vulgar é o que vamos comentar agora. A palavra vulgar admite três interpretações distintas. Pode ser vulgar no sentido de corriqueiro, banal, né, aquilo que é comum, certo? Pode tomar a palavra vulgar como sentido pejorativo de relés, de baixo, que se costuma associar a vulgo e a vulgaridade. E pode se interpretar também vulgar em conexão com o vulgarismo, nome que ainda hoje os puristas dão às formas e expressões que julgam condenáveis por suas conotações populares, provincianas e arcaizantes. Então, vulgar nesse sentido, né? Então, esse é o que... Essas são as conotações da questão do vulgar, não é? Então, essa primeira parte que é o vulgar, nessa primeira conotação, nessa primeira interpretações, uma das interpretações, a primeira no caso, como vimos, esse latim vulgar aparece então como a língua que as várias camadas da população romana, inclusive a aristocracia, falaram e escreveram em situações informais, sem nada formal. Este outro ponto, a palavra vulgar no sentido pejorativo, é justamente o que comentamos que é o latim vulgar, que é a expressão própria das camadas populares, mais humildes da sociedade romana, mas tratando como um depreciativo, né? E a outra, né, como vimos, é uma questão dos arcaicos, né, que é situações, conotações populares, provincianas e arcaizantes. Não deixa de ser pejorativa também, né? Não deixa de ser pejorativa também. O primeiro desses enfoques aplicado ao proto-romance é certamente equivocado. Quanto ao segundo sentido de vulgar, há bons motivos para crer que o proto-romance foi de fato uma língua eminentemente popular, tá? Por algumas razões, né? Os autores latinos aludiram frequentemente à existência de uma variedade de língua denominada rusticitas e peregrinitas. Esse é um dos pontos. Os artigos latinos partiam para isso, né? Então, nesse caso, né, essa língua rústicas, né, rusticitais ou peregrinitas, sobre a qual fizeram pesar uma severa sanção, impedindo que suas formas tivessem acesso à escrita. Levando em conta o caráter geralmente conservador e aristocrático da literatura latina, Maurer conclui que essas variedades de línguas são populares. A gramática e o vocabulário do proto-romance, tais como resultados da comparação das línguas românicas, apresentam precisamente esses elementos que os escritores latinos discriminavam por sua natureza popular ou rústica. Então havia essa questão aí, né? Por exemplo, a comparação das línguas românicas leva a supor que no proto-romance os ditongos grafados em latim clássico as, ao, se pronunciavam respectivamente como e o, e que o H final da grafia clássica não era pronunciado.
que são os exemplos. Há depoimentos de escritores latinos que apontam como vulgarismo a pronúncia quequilius, pretor, edus, por caesquilius, pretor e reius. Então veja só essa questão. Exemplo do político Cláudius, que viveu no fim da República, ao renunciar à sua condição de patrício para candidatar-se ao cargo de tribuno da plebe, se fez chamar Clódio, para que seu nome fosse mais popular. Então, Clódio no latim vulgar, Cláudius no latim literário o clássico. Então, para que ele se tornasse popular, preferiu mudar o seu nome para Clódio, para se identificar com a plebe. E daí ele, no caso, ganhasse, né, a eleição, fosse. Esse é o ponto. Na latinização da România, o elemento plebeu foi preponderante. Seria necessário mesmo a priori admitir que a língua levada à România foi marcadamente popular. Então, essa língua que foi levada lá foi popular, uma língua que todo mundo falava, todo mundo se identificava. Esse era um dos pontos. E o terceiro, que é a estrutura do proto-romance, é mais simples que a do latim culto. É menor o número das declinações, falta alguns tipos de numerais, é mais reduzido o leque de demonstrativos indefinidos, empregam-se relativamente poucas negações, né? E muitos outros fatores. Então, essa questão aí ajuda a definir que um latim diferente. É um latim, no caso, o culto tem todos os elementos, mas no latim vulgar, falta algumas coisas, justamente porque não é uma língua literária, é uma língua culta, né, podemos dizer assim. Então não havia muito não se trabalhava muito em certas questões. Por exemplo, poucas declinações, alguns tipos de numerais também não tinham, os demonstrativos eram definidos, eram reduzidos, os indefinidos também, então poucas negações. Então é justamente porque, como é vulgar do povo, não tinha muito vocabulário, não tinha muito conhecimento de gramática, não tinha conhecimento sobre essas questões da língua. E eles não usavam tudo isso também. Falava-se aquilo somente que o povo utilizava, é aquilo que o povo utilizava. Enquanto a classe mais culta utilizava mais numerais, mais demonstrativos, mais pronomes definidos e mais negações do que o povo em geral. É justamente por isso. Mas o que acontece com isso? Acontece que com o tempo se vai se normatizando, vai se padronizando. Então o povo vai acostumando a habituar a falar dessa forma. Então daí torna-se, né, aí uma certa diferença entre uma e outra, né? O proto-romance recorre à expressão analítica das funções e relações sintáticas. O papel dos termos na oração é expresso por preposições ao invés de terminações casuais. Empregam-se perífrases com verbos auxiliares para indicar tempo e modo. Cria-se uma passiva analítica. Generaliza-se o uso de comparativos, superlativos analíticos e outros fatores. Então, tudo isso aí, o proto-romance ou latim vulgar, é diferente do latim clássico. Então, a maneira de falar, de uma expressão, a sintaxe, tudo muda. Justamente porque o público é diferente. Esse povo não tinha acesso a essas literaturas clássicas, o povo não tinha acesso a muita escrita. O meio que viveram foi um meio mais de sobrevivência. Então, falava-se e compreendia-se aquilo que já era habituado do povo. Isso dá uma diferença tremenda. Outro ponto. Recorre-se com mais frequência às formas concretas e expressivas. Maior número de nomes concretos, de artigos e de pronomes. Abundante prefixação e sufixação. Hipocorísticos que substituem as formas correntes. Geminação expressiva, muitos outros fatores. O proto-romance também tem pouca resistência a termos exóticos. Assim, termos gregos como paribole, que dá origem ao português palavra, termos celtas como bracte e bertium,
o português bragas e berço, e germânicos como verra ou guerra, no caso, né, português. Parece ter sido incorporado desde cedo ao proto-romance, já que aparecem representados nas principais línguas românicas. Então, nas principais línguas românicas aparecem essas palavras aí, que são palavras, né, de origem estrangeiras. Né? É diferente do clássico, o clássico tem sua própria maneira de palavras latinas, enquanto o proto-romance já houve influência das outras línguas. Né? E sabemos que essas línguas influenciaram bastante em todas as línguas românicas. Né? Então, relação latim-vulgar e vulgarismos, ela não chega propriamente a nos representar uma língua. Afinal, uma língua não é mais do que um catálogo de erros. É muito mais complexa que isso. Mas ela é oportuna por nos lembrar que a variedade culta e o latim vulgar, ou proto-romance, conviveram no mesmo espaço sociolinguístico e que suas semelhanças estruturais eram suficientemente grandes para dar margem a interferências que eram vistas como erros. Quer dizer, o pessoal do latim clássico dizia que o latim vulgar, que quem falava latim vulgar cometia muitos erros, erro de vocabulário, de gramática, erro de muitas coisas, porque falava-se diferente. Porque além do ser uma língua do povo, o vulgar, teve influências também de outros povos, coisa que no clássico quase nada, com exceção do grego, que sempre teve alguma influência em relação às demais línguas, né? Mas no geral, não. Só assim os vulgarismos poderiam ser encarados como ameaça à pureza da língua literária. Então, para esclarecer essa convivência, compensa desfazer alguns equívocos. Existem alguns equívocos aí em relação a isso que vamos tratar agora. Primeiro, alguns autores deram a entender no passado que o latim vulgar teria surgido da corrupção do latim literário, associando talvez a decadência da literatura latina e a transformação do latim nas línguas românicas. Isso, alguns falaram isso. Que compara os dois latins e vê que o latim vulgar não é um latim bonito assim em relação ao latim clássico. Mas segundo isso aí hoje, essa hipótese é insustentável porque o latim vulgar se constituiu ao mesmo tempo que o latim clássico e já se encontrava formado em seus traços especiais quando esse atingiu seu apogeu. Exatamente. Como, por exemplo, havia as classes romanas. No Império Antigo havia os patrícios e os plebeus, além dos escravos. Então, praticamente os patrícios utilizavam o clássico, enquanto os plebeus utilizavam mais o vulgar e os escravos também. Mas quando queriam comunicar-se, por exemplo, um patrício às vezes queria comunicar com um plebeu, normalmente às vezes ele utilizava expressões, no caso, vulgares. Então, quer dizer, as duas línguas conviveram juntas. Não há uma separação que uma digamos, deturpou a outra língua, focou uma corrupção da outra língua. São línguas que nasceram e cresceram juntas. E além disso, são prova da antiguidade do latim. Isso prova também que a língua latina é antiga, isso é um dos pontos. Que não é uma língua nova, que surgiu depois do clássico. Né? Então, a difusão de... quais são as provas? Primeira, a difusão de um grande número de fenômenos vulgares em toda a România, que não seria possível se elas constituíssem características tardias do próprio romance. Né? Então, todos esses fenômenos vulgares só foi possível porque já existia. Se caso os fenômenos vulgares não existissem fenômenos vulgares, né, surgir depois, então logicamente teríamos um problema, mas não foi o caso. Então esses fenômenos já existiam. Né. A presença de fenômenos vulgares em todas as escritas do final da República aparece. A presença abundante de fenômenos vulgares em autores de fase antiga, por exemplo, Plauto. O grande número de arcaísmo na língua vulgar. Tem muitas palavras arcaicas no vulgar.
Isso prova que o latim vulgar é tão antigo quanto o clássico. Ok. Outro ponto, no caso, equívocos. Outro equívoco. As relações entre o latim clássico e vulgar foram às vezes falseadas pela crença de que corresponderam respectivamente ao latim escrito e falado, e que o latim literário surgiu por imitação do grego. Isso é um equívoco. Porém, diz assim, segundo Hilary, diz que essa crença tem um fundo de verdade. Não está de todo errada. De fato, o latim vulgar faz raras aparições em textos escritos, mas se revela falsa quando se lembra que o latim literário foi uma língua falada e teve um suporte direto na expressão coloquial da aristocracia romana. Quanto à influência grega na língua literária, ela foi certamente menor do que a influência exercida pelo grego sobre o latim vulgar. Então, o grego incidiu muito mais no latim vulgar do que no latim literário. Embora incidiu nos dois. Não teve como incidir. Roma conquistou a Grécia e todo outro reino, mas a cultura grega, a religião grega, a língua grega influenciou bastante nos romanos, na língua latina, tanto no latim literário quanto no latim vulgar. Então não teve como escapar disso. E até hoje a língua grega tem influência forte e a cultura grega é forte em todo o povo ocidental. Em resumo de tudo isso é que a grande diferença entre as duas variedades de latim não é cronológica. O latim vulgar não sucede o latim clássico, nem ligado à escrita, senão social, como vimos. Uma questão social. Justamente como vimos logo no começo, a questão dos patrícios, plebeus e escravos, assim como era dividida a sociedade romana antiga. A antiga Roma era assim. E perdurou até muito tempo. Mesmo depois da queda de Roma, que ainda de qualquer sorte, mesmo quando Roma caiu, Roma ocidental caiu, continuou Roma oriental, havia uma estrutura parecida. Mesmo com essa queda, essa estrutura romana manteve-se por um tempo, né? Conviveu com os povos conquistadores, e aí houve essa influência toda, mas os dois latins são frutos dessa estrutura hierárquica, estrutura social romana antiga. Essa é a estrutura. Então, os dois latins, essa é a diferença entre elas. Mas são línguas que não sabemos, tipo assim, você fazer a pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo e a galinha? Mais ou menos assim. Mas praticamente saíram contemporâneas as duas línguas. Isso foi identificado posteriormente. Algo que saiu naturalmente, sem nenhuma interferência de uma e de outra.